Seguimos com o seminário Pensando o Futuro da Produção de Leite. Agora vamos acompanhar uma palestra sobre sistemas de produção com o pecuarista Ricardo Ferreira Godinho. Vamos conferir. Nós vimos desde a primeira apresentação em que foram ditas sobre algumas tecnologias, só que essas tecnologias somadas, elas vão definindo o meu sistema de produção. De nada vai adiantar eu querer usar uma nanotecnologia ou querer usar uma pedometria se ele não se encaixar bem dentro de um contexto de uma forma geral. E é essa que é a proposta, levar vocês a refletir junto com a Vaquinha sobre essas questões. Inicialmente, me chamado para falar de Compost Barn. Aí eu falei assim, Rodrigo, quando o Rodrigo me chamou, eu falei assim, Rodrigo, você ficou doido? Eu não sou especialista em Compost Barn. Eu falei assim, olha, mas pelo que você falou, você tem Compost Barn, Freestyle, Bosta e Piquete. Então, assim, e você andou e tem algumas experiências que poderiam ser compartilhadas com o público do evento. Então, essa que é a ideia. Por isso vem, quando eu falo de instalação composto, freestyle, túnel, piquetes, com suplementação, sem suplementação, a genética, como que fica, tudo isso, enfim. Mas o fato é que, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar com assistência técnica. Isso há um pouco mais de 25 anos, e desde aquela época, a gente tinha produtores e técnicos sempre procurando o capim milagroso, que é aquele que vai produzir o máximo de massa, sem água, de preferência, com deficiência hídrica, e sem adubo. O mínimo de adubo, o mínimo de água, e ele vai produzir muito bem. Desde essa época, também procurava-se a raça ou cruzamento que não precisa de cuidado. Ela não é fresca, como tal raça A ou tal raça B. As outras é pura frescura. E hoje a gente vê uma discussão em termos de instalação daquele produtor e do técnico buscando aquele barracão que é uma mão na roda. Você coloca os animais lá e pronto, resolveu os seus problemas. Só que não é bem assim. E outras fórmulas mágicas. Ou seja, ouçam o conselho da Vaquinha. Não existe fórmula mágica. Não tem como eu pensar em mágica, em milagre, quando eu for pensar no meu sistema de produção. Existe trabalho, fazer bem feito. Olha só essa situação. Ela é em casa, isso aqui. É no mesmo horário. Então, eu garanto, foi no mesmo horário, no mesmo dia, é a mesma fazenda, 3 situações. Freestyle, piquete com suplementação, piquete com suplementação. Gente, é só olhar o que as vacas estão falando. Essas aqui, não tem sombra lá no coxo. Tem uma doida lá comendo, porque isso aqui era meio-dia. Essas aqui, tem sombra aqui nesse coxo aqui. Tem alguma, está tudo deitado aqui na sombra e tem algumas comendo ali. E essas aqui, no mesmo horário, tudo. O que elas estão querendo dizer? Ou seja, pensa bem, isso aqui foi naquelas vacas que estavam deitadas. Como que eu vou esperar não ter problema com mastite numa situação dessa? Olha as tetas da vaca. O que um cara desse pensa quando faz uma cama desse jeito? O que essas vacas vão comer? Enfim, será que o meu, o seu problema é a instalação? Ou será que é a forma da gente enxergar essas instalações, a forma de enxergar esse sistema de produção? Será que se eu fizer um composto, um piquete, um freestyle, qualquer outro modelo, eu vou resolver o meu problema pensando dessa forma? Em que a vaca vai aguentar desaforo, em que os animais vão produzir tudo sem comer, não precisa de agricultura. Então, pode até ter a nutrição de precisão para você dar o mínimo do mínimo, que aí é o suficiente. Ou seja, gente, é insanidade a gente continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se eu quiser resultado diferente, eu preciso fazer algo diferente. Só pegando um exemplo desse composto. Era um barracão, isso aqui é lá em casa também, é pré-parto. Então, aqui, era uma pista de trato, aí nesse barracão me falaram, faz um puxadinho daqui, um puxadinho dali, e ok. Realmente, fizemos, só tinha isso daqui, fez um puxadinho de lá, um puxadinho de cá. Não precisa nem de ventilador. As vacas adoraram. No dia que eu vi essa vaca aqui, achei que ela estava morta. Aí eu cheguei, cutuquei e ela não acordou.
Eu cutuquei de novo, ela assustou. O que é isso? Ela estava confortável, estava roncando. Então, o que aconteceu? Quando a gente colocou dentro do composto, aumentou 2 quilos de ingestão de matéria seca, melhorou a questão das endometrites, diminuiu, praticamente eliminei problema de mastite no pré e no pós-parto. Então, assim, teve problemas? Teve. Também eu preciso lidar com esses problemas. Aumentou o número de desafios, de parto distócito, o tamanho dos bezerros, a questão da higiene na contaminação das crias, a manutenção da umidade da cama. Então, assim, tem problemas? Tem. Tem ponto positivo? Tem, mas tem ponto negativo. Essa é a realidade e é isso que a gente tem que lidar. E depois ir tentando solucionar os problemas. Ou seja, composto é ótimo, assim como freestyle, piquete com ou sem suplementação. Tudo vai depender de como será e é o seu sistema de produção. Mas o convite que eu faço é para a gente refletir e tentar aprender com alguns, países aqui. Se a gente for pegar, esses são os maiores exportadores mundiais, com dados aqui de 2015. Nova Zelândia, Estados Unidos, Austrália e Argentina. Eu tinha aqui uma série de fotos, mas nem vou falar, eu só quero chamar a atenção para alguns pontos de cada um deles. Se você vai numa fazenda nos Estados Unidos, na Califórnia, todas as fazendas são iguais. Chega no final, se você for pegar uma semana, no final da semana você não está aguentando mais ver vaca. É muita vaca, é muito leite. 10 mil vacas, 8 mil vacas em lactação. Viu uma, viu praticamente todas. Vamos para um lado mais frio, mais perto lá de Madison. Mesma coisa, é muita vaca, só que lá eles têm outros problemas com frio. Lá embaixo eu tenho calor, lá em cima eu tenho frio. Vamos para a Flórida. Viu uma, viu todas. É o mesmo sistema de com algumas exceções que lá que também a gente vai encontrar pastejo. E aí, nessa questão do pastejo, aprendi uma coisa muito interessante com o Cristiano Pôncio, que ele falou o seguinte, que produzir o leite a pasto é uma filosofia. Se você não acreditar, não mexa. Porque se você começar puxadinho daqui para dar ração, puxadinho dali para não sei o quê, vai chegar num ponto que seu sistema já vai estar totalmente mudado. Ou seja, aqui eles acharam vários sistemas de produção de acordo com o seu local, clima, com todas essas características, raças e por aí afora. Souberam lidar com isso. Se você for na Nova Zelândia, a mesma coisa. Viu uma fazenda, 2 fazendas, viu todas. Por quê? É o mesmo sistema, mas o sistema foi adequado àquela realidade daquele país, aquele clima, aquela temperatura, aquela mão de obra, aquela tecnologia toda. Austrália, a mesma coisa. A diferença é que você vai achar mais. Embora, não, antes do embora. Aqui a diferença vai achar um pouquinho mais também de confinamento. Mas também viu um sistema, viu praticamente todos. Argentina, a mesma coisa. Uruguai, a mesma coisa. O que a gente pode aprender com essas situações? É que algumas adequações que eles estão fazendo, principalmente no leite a pasto, é em função de mercado. Porque a indústria não pode se dar o luxo de parar durante X meses do ano. O consumidor não vai parar de consumir leite durante X meses do ano. Então, ele precisa desse leite para ele consumir. Mas, por outro lado, eles estão readequando os seus sistemas de produção. Qual é o nosso sistema de produção? Somos um país continental? Sim. É diferente produzir leite no Nordeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste? Totalmente diferente. Mas qual é o nosso modelo de produção? Porque lá na minha terra, se você for olhar num raio de 10 quilômetros, você vai achar vários modelos de sistema de produção. E todos começaram tentando achar o modelo ideal. Mas qual é o nosso modelo ideal? Então, se a proposta é refletir sobre o futuro da produção de leite, ao tentar alterar o nosso sistema de produção, vamos começar a refletir também onde que eu quero chegar. O que eu não posso é sair de um ponto sem saber onde quero chegar. Sair como um barco à deriva. E aí, por isso, vem muitas tecnologias, tem novas tecnologias sendo disponibilizadas aí para nós, produtores, e nós, produtores, também temos que fazer uso dessa tecnologia, acreditar, e, por outro lado, a assistência técnica tem que estar preparada para nos auxiliar também, porque isso tem sido um pouco do nosso gargalo também.